Seja bem-vindo, desenvolvedor, seja bem-vindo, desenvolvedora. Que bom que a gente chegou aqui a mais um vídeo para dar mais um passo no nosso projeto, né? Nosso make-off do desenvolvimento de um jogo, de um serious game. E a gente está começando nesse vídeo agora a parte 2 desse desenvolvimento, ou seja, a gente já fez a parte 1, a gente já desenvolveu as telas de login, a tela inicial do site, e agora a gente vai partir para dentro do jogo. Isso tudo no próprio make-off da construção do jogo. Eu cismei de falar make-offs. No próprio make-off da construção do jogo, você já está começando a aprender HTML, CSS e JS. Eu já vou explicando o código, como funciona. E esse vídeo não vai ser diferente. Esse vídeo também a gente já vai para a segunda parte e entendendo o funcionamento do código, tá? Então, quem está acompanhando o vídeo aí, curte, comenta, compartilha. E dúvidas, sugestões, até de repente você achar uma tela mais bonita, um jeito mais bonito, ou se você tiver uma tela mais bonita, quiser contribuir aí para o projeto também, coloca aí no comentário que a gente pega a sua tela aí, você faz um vídeo de como construir a sua tela e a gente implementa no jogo. Vamos lá para o vídeo. Aqui o que eu fiz? Eu comecei com uma tela básica. Essa parte do jogo aqui vai ser a primeira tela depois que o usuário já loga no sistema, no jogo, né? O usuário chegou ali na tela inicial e aí ele criou a conta dele, ou vai logar novamente para continuar jogando, né? E aí ele já vai para a primeira tela. Então esse vai ser a primeira tela de entrada do jogo, depois que o usuário criou a conta dele, ou está logando novamente. Aqui, como a ideia é ensinar o HTML, JS e o CSS, então esse jogo ainda está rodando no navegador. Aqui a gente não está fazendo uma aplicação para um app para um dispositivo mobile, né? A gente está passando todo o conteúdo para orientar e ensinar a desenvolver no navegador, com acesso através do navegador. Então beleza, então vamos lá. Aqui eu já coloquei o básico do HTML, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, nesse vídeo, que vai ser interessante também, é que eu já vou chamar o Bootstrap. E aí eu vou fazer um conteúdo sem o Bootstrap, uma parte vai ser sem o Bootstrap, que aí vocês vão acompanhar o HTML e CSS, e outra parte vai ser o Bootstrap, que aí eu acho que vocês vão conseguir entender onde é que o Bootstrap vai ajudar na vida de vocês, como desenvolvedor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já chamei essa tag aqui, que ela dá uma configuração diferenciada para o acesso via mobile. Ou seja, se você acessar via mobile, um site simples via mobile, as letras vão ficar pequenas, ele vai adaptar o tamanho da tela do desktop, ou seja, ela vai pegar essa tela toda aqui e vai exibir o tamanho da tela de um celular, o que vai ficar muito pequeno para o usuário ficar olhando. Então essa tag aqui, ó, ela escala o dispositivo e aí ela verifica se está sendo exibido em uma tela pequena ou uma tela grande e ele adapta ao dispositivo, tá? Isso aqui agora eu não vou conseguir dar um exemplo, mas daqui a pouco no vídeo eu vou dar um exemplo de como isso vai funcionar. A segunda tag que eu vou passar aqui vai ser a chamada do Bootstrap. Então esse elemento aqui, ele pegou o endereço do Bootstrap 5.3.1 e chamou aqui para dentro do meu arquivo. Então dentro do meu arquivo aqui, eu já comecei a usar o Bootstrap. Mas até então você não vai ver diferença nenhuma aqui. Vou recarregar aqui a página, não deu diferença nenhuma. Assim como essa tag aqui também, esse elemento aqui também não fez diferença nenhuma aqui na exibição. Porque eu não tenho conteúdo nenhum. Agora a gente vai começar a digitar o conteúdo e vai começar a fazer a diferença. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, outra coisa que eu vou fazer aqui, é definir que o background, o meu elemento HTML e o meu elemento body, ele vai ter um background de um gradiente. Então coloca aqui, ó, background made linear gradient para do topo e esquerda, ou seja, ele vai pegar essa cor do topo esquerdo e vai jogar até ficar essa cor aqui no rodapé direito. Então
Vou salvar aqui, vamos ver o resultado. Vê que ele já pegou a cor aqui, ó. Na verdade aqui, ó, ele é para o topo esquerdo. Aqui ele pegou o laranja, aqui. Esse F50 aqui é o laranja, ele pegou aqui, ó, o laranja aqui. Para o topo esquerdo, ele colocou o 000, que é o preto. Ou seja, para o topo aqui, na esquerda, então ele vem laranja, para o topo, na esquerda, o preto. Aí ele fez esse gradiente aqui. Aqui eu posso mudar aqui para o topo esquerdo, o topo direito, o rodapé direito, o rodapé esquerdo e colocar as cores que eu quero aqui. Aqui eu usei esse aqui também, que ele vai definir que o tamanho da minha tela, o tamanho do meu elemento aqui, ele vai ser do tamanho da minha tela. Ou seja, quando eu precisar igualar o tamanho aqui, por exemplo, vou colocar uma imagem aqui que eu quero que a imagem fique do tamanho da minha tela. Então eu defino aqui que a altura da minha tela é 100%, a altura do meu elemento HTML é 100% do tamanho da tela e a minha imagem vai ficar 100% do tamanho da tela. Ou seja, ela não vai passar, não vai cortar se for muito grande e nem vai ficar sobrando espaço em branco se ela for muito pequena. Então esses dois atributos aqui, essas duas propriedades do CSS, ela vai me fazer esses dois trabalhos. Ele vai colocar um gradiente no fundo, né, da minha página, e o outro vai definir que a minha página vai ser o tamanho total da tela. Beleza. Então aqui, em seguida, eu já vou colocar um header, e aí já coloquei um style aqui, para definir que ele vai ter 90% de tamanho. Esse margem alto aqui, ele vai ser alinhado no centro da página, vai ser alinhado, o margem top, ele vai dar um espaçamento do top, vai dar um espaçamento interno, né? Vai colocar essa cor aqui no fundo desse elemento, vai dar um border radius, ele vai arredondar a borda do meu elemento, não vai ficar um elemento quadrado, vai ficar um elemento arredondado, e o texto alinha center vai alinhar o meu elemento no centro. Então vamos salvar aqui, vai alinhar o conteúdo do meu elemento no centro. Beleza. Aqui ainda não coloquei nenhum conteúdo, mas se tivesse um texto aqui, ele estaria alinhado no centro. Tu vê que ele já deu uma cor diferente, ele já arredondou os cantos aqui, ó, e aí uma parte ele já executou e deu para ver, outra parte ele executou, mas não deu para ver. Então vamos voltar aqui. Agora eu vou adicionar, ó, um menuzinho. Esse menuzinho aqui, ó, agora dá para ver, ó, os elementos estão, o conteúdo desse elemento está alinhado no centro. Então beleza. Aí eu vou colocar aqui agora uma linha. HR é um elemento, não precisa fechar, ele vai simplesmente colocar uma linha reta horizontal aqui. E agora eu vou adicionar uma div aqui. Essa div eu estou usando esse display flex, quer dizer que o conteúdo que tiver dentro dessa div não vai ser colocado um embaixo do outro, vai ser colocado um do lado do outro. Ou seja, eu vou pegar aqui na minha página, eu vou ter um elemento aqui, e aí o outro elemento vai ficar aqui, o outro elemento vai ficar aqui, e assim por diante. Então, independente de quantos elementos tiverem, aqui por exemplo, foi um para baixo do outro. No caso ali do display flex, vai um para o lado do outro. E esse Justify Content Center, ele vai alinhar todos esses elementos no centro. Ou seja, um texto eu coloco o texto alinhe, Center. Mas quando é elemento div, tabela, essas coisas, eu não vou conseguir alinhar com o texto alinhe, porque não é texto. Então eu vou usar outros recursos. Esse aqui é um, mas existem outros recursos também. A gente vai vendo aos poucos. Então aqui eu vou colocar esse elemento, vou adicionar uma outra div, que é a div que vai ficar alinhada ali no meio. Vou adicionar 3 divs aqui, e esse aqui vai dizer que essas divs aqui não vão ficar uma embaixo da outra, vão ficar uma do lado da outra, alinhada no meio desse elemento aqui. Ainda não vamos conseguir ver nada, porque eu não coloquei nenhum conteúdo dentro dessas divs,
Mas aqui eu já vou colocar uma imagem de uma estrela, de uma moeda e de uma medalha. Agora já vai dar para ver, ó, tá vendo? Não ficou uma embaixo da outra, ficou uma do lado da outra e alinhada aqui no centro da tela. E aí eu vou adicionar mais um input aqui para eu colocar o valor de cada uma, né? Vou colocar aqui e outro input. E aí eu vou atualizar aqui para vocês. Beleza. Aqui eu já coloquei então a estrela, que eu vou ter o valor aqui, ó, 100 estrelas, a moeda, que eu vou ter o valor aqui 100 moedas, e a medalha, que aqui no caso eu estou com 0 medalhas, ainda não conquistei nenhuma medalha. Aqui eu já ganhei 100 moedas e aqui eu já ganhei 100 estrelas. Beleza, o meu conteúdo já está ali, esse aí já é o nosso painel de pontuação do jogador. Então esse jogador aqui já tem aquela pontuação ali. E aí agora a gente vai adicionar uma formatação aqui, que esse display inline aqui, ele vai colocar cada elemento ali um do lado do outro. Ou seja, ele agora está um embaixo do outro, aqui, né, que a gente criou aqui, ó, a nossa lista, o L, definiu o ID menu e colocou universidades e startups. Aí eu defini aqui, ó, que o meu elemento menu, o meu ID menu vai ter um elemento li, e esse elemento ele vai ser exibido um do lado do outro, na mesma linha. Então esse aqui vai definir que ele vai ser exibido na mesma linha. O font 8 vai dar um bold, vai dar uma engrossada, né? um negrito, definir a cor da fonte, o tamanho da fonte e o espaçamento. Então vou salvar aqui e já vou atualizar ali, ó. Ele já pegou um do lado do outro, já assumiu aqueles dois pontinhos que tinha aqui, que é aquele display inline, além de colocar um do lado do outro, ele também já tira os pontinhos que são exibidos, característicos da linha HTML. Já colocou minha fonte em branco, aumentou um pouquinho a fonte e alinhou aqui no meio. Beleza, então aqui eu já estou com o conteúdo todo alinhado aqui, certinho. E esse aqui eu já formei o meu painel de pontuação. Então tem a opção de ir nas universidades, que vai ser uma fase, e nas startups, que vai ser outra fase. E aqui já tem o meu painel de pontuação. E aí como vai funcionar, só uma prévia de como vai funcionar a pontuação desse jogo. Eu vou entrar aqui em universidade, vou me inscrever em uma universidade, vou simular, jogar, né, simular como se estivesse frequentando essa universidade e fazendo aulas e provas e tudo mais, e vou ganhando estrelas. Então minhas estrelas vão subindo aqui, 100 estrelas, 200, 300, 400, 500. E quando eu for para startup, aí eu vou escolher uma startup que eu quero participar. Vou me formar na universidade, vou escolher uma startup para participar, e essa startup ela vai me dar diversas missões para fazer, né, que são no dia a dia do desenvolvedor a gente chama de tasks, né, de tarefas. Então aqui cada tarefa eu vou ser remunerado, né, óbvio, o jogo como simula a vida, o cotidiano de um desenvolvedor, então a gente vai somar moeda para cada task resolvida, e a gente ganha medalha também para cada entrega da task resolvida, né? Para cada missão que foi feita ali, a gente ganha medalha para poder elevar o nosso nível de júnior para pleno, para sênior, estagiário, para sair de estagiário e por aí vai. Então a gente vai ter essa pontuação que vai funcionar mais ou menos nesse estilo. Mas aqui a gente já conseguiu definir o painel do jogador, né, de pontuação do jogador, e vamos para a parte das universidades. Então aqui, ó, eu já coloquei todo o CSS que eu preciso, coloquei aqui background, o color, que é o background para colocar a cor de fundo, color para colocar a cor do texto, e daí por diante. Essa segunda parte a gente vai implantar com o Bootstrap, para vocês entenderem um pouco mais como é que vai funcionar o Bootstrap, né? Então vamos lá para a segunda parte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div aqui, e ao invés de eu colocar aqui no header, eu já coloquei todo esse CSS aqui, ó.
Porém, aqui eu vou chamar só uma classe do Bootstrap, essa classe aqui, container. E aí essa classe aqui, ele já vai criar um container aqui, que eu não estou conseguindo ver porque não tem conteúdo, né? Eu não coloquei nenhum conteúdo, mas ele já está mais ou menos igual a esse painel aqui de cima, esse painel verde. E aí eu vou chamar essa classe aqui, que essa classe aqui vai fazer também mais ou menos o trabalho dessa parte aqui. Ah, mas essa parte aqui foi pequena, digitei pouca coisa. Porém, essa parte aqui ela não está definindo o tamanho da minha tela, né? Eu estou fazendo aqui no meu computador aqui, que a tela está ficando legal, mas isso não define que no celular ele vai ficar legal, num tablet vai ficar legal. Eu preciso fazer uma configuração para cada tamanho de tela. E essa classe aqui do Bootstrap, ela já faz isso tudo. Eu posso fazer aqui na mão? Posso, mas eu já tenho pronto aqui que faz isso tudo. Qual que é melhor? Depende do seu projeto, depende do que você quer fazer. Pode ser que a classe do Bootstrap não te atenda em algum ponto específico que você precisa. E aí você precisa ir de CSS. Ou pode ser que a classe te atenda em algum ponto específico, te atenda em todos os requisitos, né? E talvez seja perder tempo utilizar o CSS, ou você já não esteja a fim de digitar com o CSS. Eu sei que está começando agora, está empolgado, quer digitar tudo que vê pela frente, mas vai chegar um tempo que já vai cansando de fazer essas digitações, a gente já vai cansando de construir toda hora configurar a mesma coisa, e aí de repente nesse momento vale mais chamar essa classe. Mas aí, se tiver alguma particularidade, você também não vai ficar preso. Você sabe definir aqui. Ou você não pode chamar aqui, no caso aqui eu chamei a container, e eu coloquei aqui, ó, a container não tem uma margem do topo, né? um espaçamento do topo. Então eu chamei a container e eu declarei aqui um espaçamento do topo que eu precisava. Eu só coloquei a diferença aqui. Também posso fazer, posso mesclar o Bootstrap com o CSS digitar aqui feito na mão, né? E aí aqui, depois eu vou passar aqui, criei esse elemento row. O que ele vai fazer? O mesmo desse display flex. Ele vai colocar todos os meus elementos em linha. E aí eu vou colocar 3 elementos aqui, ó. Essa classe aqui, ela define que o tamanho total dela vai ser 12. Então eu preciso somar esses elementos aqui com 12. Eu posso colocar 5, 3 e 4, 5, 3 e 4 dá 12. Posso colocar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 vezes, né? Que 2 vezes 6 dá 12. Posso colocar 6 e 6, só 2 colunas, só quero 2 colunas, coloco 6 e 6. Posso colocar 4 colunas, 3, 3, 3 e 3, 4 vezes 3, 12. É indiferente de quantas colunas eu vou colocar, porém esse número aqui, no final, precisa somar 12. Esses aqui. 4 mais 4 mais 4, 7 mais 5, 4 mais 8, não importa. No final tem que somar 12. E aqui então eu vou precisar só de 3 colunas, então eu coloquei só 3 colunas aqui. E aí 4 em cada uma para somar 12. Beleza. Aqui eu vou agora colocar a classe card. Essa classe ela vai criar um card, ou seja, ela vai ser, deixa eu ver se já dá para ver aqui. Dá para ver um pouquinho. Mas aqui ela criou uma linha, uma borda no meu elemento. Já configurou a borda do meu elemento. Vou colocar aqui, ó, definir o cabeçalho desse card, né? Eu criei o card e chamei o elemento card header aqui. Que aí eu chamei uma imagem de fundo, background image, e aí eu peguei essa imagem aqui. Defini que a imagem vai ter um tamanho de 100%, ou seja, se ela é maior ou menor do que o meu card, não interessa, ela vai ter que se adaptar ao tamanho de 100%. E aí coloquei um color aqui para a fonte ficar em branco e coloquei um position aqui relativo. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. Vou colocar os dizeres e vou salvar.
Então aqui o card ele já criou uma borda aqui, já arredondou meu canto e tudo mais. O card header ele já definiu aqui, ó, a parte de cima do meu card, né? E aí eu coloquei a imagem de fundo ali, beleza. E eu coloquei aqui, ó, já definiu o texto em branco e tal. E aí eu criei aqui, ó, as 3 universidades. Universidade do HTML, Universidade do CSS e Universidade do JS. Então aqui tu já vai clicar aqui em universidade, vai escolher qual universidade você quer selecionar e vai entrar no jogo. Aqui eu coloquei o ícone do Node.js, mas na verdade aqui eu preciso mudar porque essa universidade aqui não vai ser do Node, vai ser do JavaScript no lado do navegador. Mas vamos lá, depois eu faço essa diferença aqui. Então aqui a gente já vou colocar aqui uma outra parte aqui, onde eu vou adicionar um botão de o valor para deixa eu atualizar aqui e explicar para vocês melhor aqui. Então aqui, ó, se eu for para a universidade do HTML, eu já coloquei aqui o valor o quanto você tem que ter de estrelas para participação. Então aqui você tem que ter 10 estrelas, você tem 100, o jogador tem 100, então pode participar dessa aqui, não tem problema. O valor da inscrição, aí você não é um valor que vai ser cobrado ao jogador em dinheiro real, né? Vai ser cobrado aqui nessa moeda aqui do jogo, né? Então o valor aqui da inscrição 100 moedas, aqui tem 100 moedas, beleza, ele já vai jogar aqui. E aí vai ter a opção de bolsa, ou seja, você entra aqui na bolsa e você segue um processo que você ganha 20% de desconto, ou seja, esse jogador então não vai pagar 100, vai pagar só 80 moedas. E aí vai entrar nessa universidade. Então vamos lá colocar para as outras. Já ajeitei aqui para as outras, beleza. Saiu tudo igual, mas depois a gente vai mudando os valores. E vou adicionar o botão. Esses 2 botõezinhos. Que aqui ele vai tentar a bolsa, ou seja, se ele optar aqui, ó, a bolsa vai dar 20%. Aí ele clica aqui em tentar a bolsa e aí ele vai jogar tentando entrar nessa universidade com uma bolsa. E sem bolsa, ele já vai jogar entrando nessa universidade, mas sem bolsa. Vai ser descontado 100 moedas aqui do valor dele, das moedas dele. Beleza? Então aqui a gente já finalizou essa primeira tela. Quando o jogador faz o login, ele já entra nessa primeira tela. A gente explicou um pouquinho como é que a gente construiu essa primeira tela. Explicamos um pouquinho sobre os elementos HTML. Nesse vídeo também a gente construiu a parte de cima só com HTML e CSS. E na parte de baixo a gente já chamou o Bootstrap. E vê que a gente já deu uma agilizada no código. Aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, eu nem digitei muita coisa aqui. Criei algumas div aqui chamando a classe e digitei as classes correspondentes, né? Aqui eu já comecei digitando bem mais CSS e eu nem configurei para todas as telas, né? Isso aqui está configurado para minha tela grande, né? Eu não estou distinguindo se isso aqui vai ficar legal em uma tela mobile ou qualquer coisa do tipo. Agora que a gente já tem um conteúdo aqui, eu vou conseguir dar um exemplo melhor sobre essa tag aqui, ó. Então vamos lá, vamos pegar aqui o conteúdo, tá tudo certinho, um tamanho legal para visualizar. Vou colocar no formato do mobile, beleza, ela já se enquadrou aqui tudo certinho. Dá para melhorar essa exibição, mas no geral já está funcionando legal. E aí eu vou tirar aquela tag ali, ó. Esse elemento, vou tirar esse elemento e vou atualizar. Tá vendo como ele já quebrou aqui, ó? Ele me mostrou o formato desktop, né, que estava aquele formato lado a lado, e pode ser que até que ele diminua isso aqui para como se ficasse isso aqui, como se ficasse desse tamanho aqui, ó. Pode ser que ele diminua isso daqui e fique
um tamanho bem pequeno para o usuário ver, e aí ele precisa ficar aumentando. Então aqui, ó, já voltando essa tag aqui, esse elemento, a exibição já muda um pouquinho. Ó, aqui já melhorou um pouquinho a exibição. Tirando a tag, ele já foi para o método desktop. Mas eu acho que esse navegador aqui ainda está interferindo em alguma coisa. Mas assim, no geral, essa é a história. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não entendeu, pode colocar no comentário aí o que não entendeu, dúvidas, qualquer coisa. E no próximo vídeo a gente vai dar sequência no nosso jogo aí. A gente vai começar a fazer as outras partes do nosso jogo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.